Olá, boa noite. Nós estamos de novo aqui. Eu sou a Maria Salomão. Nós estamos no Centro Virtual Família Espiritual e vamos então iniciar os nossos estudos de hoje do livro Nosso Lar. Antes de mais nada, queria agradecer a atenção de vocês, pedir para que vocês compartilhem essa live, para que a gente possa mais e mais estender esses ensinamentos a todos e também buscar boas vibrações. Coloquem as suas águas, como sempre, né, para a gente estar orando e pedindo a Deus que o remédio para os nossos males também esteja aqui nessa água fluidificada. O que é água fluidificada, antes de mais nada? É a água que contém fluidos, porque a água, ela absorve energias, e a espiritualidade coloca na água o que é necessário para cada um de nós, e essa água mantém essas energias espirituais. A exemplo da água benta, da Igreja Católica, da água que foi feita a oração na Igreja Evangélica, é tudo a mesma coisa. É que o Espiritismo explica o que acontece, quais são esses fenômenos. Então, elevemos os nossos pensamentos a Deus nesse instante e a Jesus. Querido amigo, querido mestre Jesus, nós estamos reunidos mais uma vez em teu nome para o estudo. Que a finalidade deste mestre é abranger mais e mais pessoas com seus ensinamentos e com a energia positiva que o mundo precisa. A finalidade é a bênção dos nossos lares e também a bênção desse conhecimento. Somos gratos por esta oportunidade e que assim seja. Então, queridos, nós ontem falamos sobre o capítulo 8, e não sei se vocês se recordam, né, do aprendizado de ontem. No capítulo 8 foi organização de serviços. Na organização de serviços, nesse capítulo, o André Luiz ele conta para nós como é formada a cidade de Nosso Lar. Que, se vocês se lembram, existem, então, alguns ministérios, sendo eles o Ministério da Regeneração, o Ministério do Auxílio, o Ministério da Comunicação, do Esclarecimento, da Elevação e da União Divina. São 6 ministérios, sendo que o Ministério do Auxílio é aquele a qual as nossas preces, os nossos pedidos, o nosso socorro vai até lá. É onde é recebido, então, os nossos pedidos de socorro. E hoje nós entramos no capítulo 9, depois de André Luiz ele entender um pouquinho mais como funciona a cidade de Nosso Lar. No capítulo 9, ele é intitulado Problema de Alimentação. Nesse capítulo a gente vai ver bem como que nós, quando desencarnamos, continuamos os mesmos. Então, erram as pessoas quando um parente morre e ela simplesmente começa a fazer oração para esse parente pedindo que ele o ajude. Ele, às vezes, não tem condições de ajudar a si mesmo, porque ele continua o mesmo. A pessoa que desencarna, ela é a mesma. Ela deixa o corpo, ela deixa tudo aqui, não leva nem o corpo, quer dizer, apego material, as coisas em excesso, é bom a gente desapegar, porque depois a gente não leva nem o nosso corpo. Mas o que a gente tem de intelectualidade e de bondade, nós levamos. Então, a nossa essência, que é o nosso espírito, carrega conosco aí a nossa bagagem. Então, só que aqui nesse capítulo mostra o quanto nós continuamos os mesmos. Porque é o seguinte, lá é perguntado, então, nesse momento, como que é feito o abastecimento às pessoas, né? Se as pessoas, elas comem a mesma alimentação que a nossa aqui na Terra, se existem esses mesmos alimentos. E quando a gente desencarna, como eu já expliquei em outras lições anteriores,
nós ainda conservamos aquela necessidade física do alimento cárneo, dos outros alimentos, as nossas necessidades fisiológicas, necessidades sexuais, tudo aquilo que a gente era apegado, nós continuamos do mesmo jeito, porque é a nossa bagagem, porque nós também possuímos um corpo espiritual, um perispírito, a qual esse perispírito, sendo semimaterial, não é uma matéria igual a nossa, mas é semimaterial. Então, se eu desencarnar hoje, a pessoa vai me ver como eu sou, Maria, do jeito dessa forma, porque eu tenho um perispírito, que é uma forma espiritual, um corpo espiritual, ele, sendo semimaterial, nós ainda guardamos as recordações e as necessidades, as quais era do nosso corpo aqui, na nossa condição na Terra. E nós aqui, infelizmente, ainda somos muito materiais, porque nós precisamos muito do alimento, nós precisamos do sexo, nós precisamos das coisas aqui do mundo. Então, nós estamos em uma luta para o desapego disso que é desnecessário. Só que ainda na nossa evolução, nós somos apegados. Então, quando o espírito desencarna, ele continua tendo essas necessidades. Até que chega na cidade, então, de nosso lar, e começaram a questionar. André Luiz disse que Lísias começou a contar para ele um período da cidade onde houve um grande questionamento dos habitantes acerca do porquê ali não existia o que tem na Terra. Espíritos totalmente materializados e acostumados com os luxos terrenos, com os drinks, com as bebidas, hoje em dia, né, com churrascos aqui da Terra, com os shows que existem na Terra, quando chega no plano espiritual, vai achando que isso tudo tem lá. E não tem. Essa parte tão materialista do mundo, isso é do mundo, isso é passageiro. Lá não tem nada que transforma a pessoa em melhor do que a outra. O que diferencia um do outro na cidade de nosso lar ou no mundo espiritual é o bem que a pessoa tem em seu espírito. É isso que vai diferenciá-lo. Só que Lísias conta a André Luiz que os espíritos começaram a exigir, que eles queriam drinks, que eles queriam uma alimentação igual à da terra, que eles queriam as carnes, que eles queriam os pratos maravilhosos. Imagina, né, gente? A gente desencarnar, nós estamos acostumados a comer as nossas delícias aqui do Brasil, ou as delícias de outros países, enfim, e chegar lá, não tem mais nada disso. Realmente não é fácil. Mas não poderia ter, né? Porque não tem mais o corpo físico, mas aquela necessidade ainda tem. Por isso que você se recorda que foi ofertada a André Luiz água. Mas teve um período que o pessoal não queria água. Eles queriam realmente as comidas aqui da terra. Foi quando o governador ele teve que tomar uma certa atitude. Então, porque eles começaram a fazer até em público passeatas, organizações, olha, igualzinho aqui na Terra, está parecendo o período que nós estamos vivendo, que sempre houve isso. Começaram a fazer aí as suas organizações públicas, os seus questionamentos, eles faziam até petições, né? Petições aos outros ministérios responsáveis, que no caso, essas petições, elas iam até para o Ministério para o Ministério do Esclarecimento. Então, eles pediam aí, né, que fosse delegado a eles as necessidades que eles precisavam ter. E isso criou uma revolta tão grande, o clima em nosso lar começou a cair tanto que sofreram intervenções do umbral, porque o nosso lar está bem próximo do umbral. E a partir do momento que começa a tornar-se os pensamentos materializados, os desejos materializados, o clima vai caindo. É como na nossa casa. Se você tem um lar, onde no seu lar você só pensa em promiscuidade, você só pensa em ganância, você ensina aos seus filhos que o valor da vida é só o dinheiro, que você ensina que o que é bom na vida é só comer e não tem valores da alma, não tem os ensinamentos de Jesus, o clima vai cair.
O clima vai cair, nós vamos atrair para nós aquilo que a gente está pensando. Porque nós somos um imã, nós atraímos energias negativas. É o que está acontecendo agora, nesse momento, no nosso mundo. As pessoas ficam desesperadas em virtude das mortes que ocorrem em outros países. Aqui em Bauru foi comprovada uma, não aconteceu todo esse estardalhaço, mas as pessoas já estão num desespero, achando que o que aconteceu lá no outro país vai acontecer aqui. Então, esse desespero todo, esse clima todo, nós vamos atraindo forças negativas e nós vamos nos tornando pessoas negativas. E foi o que aconteceu em nosso lar. Essa vontade deles em se materializarem, necessidade das coisas da terra, foi atraindo, então, forças negativas das regiões umbralinas. E o governador, ele decidiu, então, lutar contra isso. Então, ele fechou o ministério. Qual foi a decisão dele? Ele fechou o ministério para que não houvesse mais essas petições, porque ele sabia muito mais do que o pessoal que estava ali. Então, ele precisava agir com um certo domínio das emoções, domínio do local. Então, ele foi até se consultar com membros mais superiores para que pudessem, então, vir até nosso lar, irmãos de outras esferas, e vieram mais ou menos uns 200 irmãos, ensinar os cidadãos do nosso lar a como se alimentar, a como se energizar. Então, o que ele fez? Ele fechou as muralhas, nosso lar tem uma muralha energética, ele fechou essas muralhas energéticas para que não fossem atacadas pelo umbral, porque as pessoas da cidade do nosso lar não são evoluídas, e qualquer ataque iria prejudicar a todos. Ali estão espíritos em recuperação e não espíritos evoluídos. Tanto é que André Luiz, vocês veem pela história dele que ele está se recuperando, ele está em aprendizado, ele está em evolução. Então, não é uma cidade de espíritos evoluídos. O único local mais evoluído da cidade do nosso lar é o Ministério da Elevação, que é onde está o governador. Mas o restante não é. O Ministério da Elevação e da Governadoria. Agora, ele mandou fechar as barreiras energéticas para que não houvesse ataques, para que ninguém também ousasse ser ali retirado dali ou se sentisse atraído a sair dali em virtude das suas condutas e dos seus pensamentos. Ele retirou todo e qualquer pensamento de alimentação, de vulgaridade, de materialismo da cidade e fez com que eles se alimentassem com as energias advindas dos raios solares e dos fluidos que fossem necessários, para que também os cidadãos, através desses fluidos, onde os espíritos mais superiores manipularam o fluido universal, o fluido do universo, e levaram até esses cidadãos uma necessidade, vamos dizer, parecida com os fluidos da matéria, para que eles pudessem se alimentar dessa forma e assim obter o equilíbrio. Então, foi como uma medicação necessária. E isso durou 30 anos, né? Mesmo porque os cidadãos, eles estavam se queixando, né, de uma alimentação que eles achavam deficiente, né? Lógico, né, estava aqui na Terra acostumado com drinks, com bebida alcoólica, com carnes, e com tudo chega lá e não tem isso, eles acham que pode exigir a partir do momento que percebem a bondade dos espíritos. Então, como a gente confunde muito a pessoa boa com a pessoa boazinha. Então, os espíritos são bons, eles não são bonzinhos, assim como nós devemos ser pessoas boas e não boazinhas, porque a pessoa boazinha, as outras pessoas começam a explorar em virtude do grau de evolução. Então, nós devemos ser bons com sabedoria. Então, os espíritos são bons, não são bonzinhos. E então, o que o André Luiz perguntou? Por favor, Lísias, continue me contando como terminou essa luta edificante. Depois de 21 anos de perseverantes demonstrações, né,
21 anos de perseverantes demonstrações por parte da governadoria, o Ministério da Elevação, o Ministério do Esclarecimento, todos eles foram persistentes nessa conduta para que assim pudessem, então, ser retiradas essas energias negativas e esses pensamentos que gerava, então, vamos dizer assim, uma certa revolução dentro da cidade de Nosso Lar, né? As correntes energéticas fizeram com que as vibrações de Nosso Lar, de um umbral, não fosse atingir a cidade, para que todos estivessem protegidos, né? As barreiras elétricas ligadas, como eu falei para você. E foi assim, que por mais, então, depois de tantos anos e mais 6 meses, eles conseguiram, né? Conseguiram que a água misturada com energias solares, eletromagnéticas, nesse período todo, abastecesse aos espíritos desses revoltados, para que eles voltassem, então, a ter aquela mesma conexão e voltassem a ter o equilíbrio na cidade de Nosso Lar. Quando conseguiu-se esse equilíbrio, Lísias, ele conta que o governador, ele se sensibilizou, então ele chorou. Olha as lágrimas, gente. As lágrimas, elas não são presentes só em nós, elas não são características só nossas, nem só das mulheres. Elas são características dos espíritos superiores. A lágrima, ela significa, às vezes, um desabafo, né? Às vezes, uma revolta, só que muitas das vezes uma alegria, uma emoção pela conquista realizada. Então, o governador chorou, sensibilizado, declarando que a compreensão geral constituía o verdadeiro prêmio do seu coração. A compreensão geral constituía o verdadeiro prêmio do seu coração. É isso que os espíritos se alegram em nós, quando a gente começa a entender. Só que precisou fazer tudo isso. Precisou vir espíritos de outros planos, para que ali ensinasse a cada um o equilíbrio, a compreensão. Precisou, então, ligar as barreiras elétricas para que as pessoas não recebessem influência aí de outros. Então, precisou de atitudes do plano espiritual. Então, para vocês verem aqui nesse capítulo, que aqui mostra como nós somos nós, quando nós desencarnamos, continuamos os mesmos. E quando é preciso Deus atuar na nossa vida, Ele atua de forma a coibir aí o que a gente vai fazendo de errado, que é para a gente acertar. Então, Ele vem a nosso favor para a gente acertar. Foi o que aconteceu aqui. Mas foi uma luta constante, quase 30 anos, de luta constante do governador, juntamente com toda a equipe espiritual, para o reequilíbrio da cidade de Nosso Lar. E hoje, no período que André Luiz se encontrou lá, ela está uma cidade bastante equilibrada. Só que ele está buscando ali no histórico da cidade, buscando compreender tudo, como que é essa cidade, para trazer para nós. Foi por isso que acabou, então, formando-se esse livro maravilhoso, o primeiro da série de André Luiz. E hoje nós falamos sobre o capítulo 8, que traz para nós essa lição maravilhosa, que Deus, através da espiritualidade, nunca desiste dos seus filhos. Ele faz de tudo. E às vezes a gente pensa que o que nós estamos passando é um erro ou é uma injustiça. Nada é injustiça. Às vezes a gente precisa passar por dores, por dificuldades, para o nosso próprio aprendizado e para o nosso merecimento e para a nossa evolução. E se a gente entender, fica melhor. Se a gente não entender, a dor não vai passar. Então, vamos procurar entender, vamos procurar compreender o que Deus traz para nós de lição na nossa vida, porque Ele está atuando em nós sempre. Somos gratos, Jesus, mais uma vez, por esse estudo de hoje. Que possamos estar sempre fortalecidos a nos reunirmos para o estudo, a nos reunirmos para o esclarecimento, a sentirmos a espiritualidade conosco e assim a darmos à espiritualidade o que é necessário para que ela traga, então, a sua palavra, a sua intuição, o seu amor conosco.
Fortaleça a nossa cidade de Bauru, fortaleça todos os nossos irmãos, a nós conectados e que vão entrar nessa página e estar conosco. Agradecemos, Jesus, por esse período que nós estamos enfrentando, que possamos abrir os nossos olhos para a regeneração nossa, íntima, e ver o que cada um de nós precisa mudar e precisa melhorar. E deixemos de lado, mestre, o materialismo, o excesso de erros, passamos a perdoar a nós mesmos, a perdoar os nossos entes familiares, a todos que estão à nossa volta e aqueles que nós consideramos inimigos. Assim, Jesus, entendendo melhor a sua palavra, nós seremos mais felizes, porque sabemos, mestre, que o seu ensinamento, onde tu afirmastes que o resumo de tudo é o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos, possa ser, então, o resumo de tudo na nossa vida. Assim seja. Obrigada, queridos. Boa noite para vocês. Até amanhã e continuem acompanhando a nossa página do Centro Espírita Virtual Família Espiritual. Um grande abraço da Maria Salomão para vocês.